Dia, alunas e alunos do sexto ano. Então, devido aos últimos acontecimentos, nós vamos fazer uma aula diferente aqui. Vou gravar um vídeo explicando para vocês o que nós vamos trabalhar agora nas aulas de redação. Eu vou trabalhar primeiro com vocês os tipos, para ficar bem claro na cabeça de vocês o que é o tipo textual e o que é o gênero. São coisas distintas, são coisas bem diferentes. Mas nós vamos começar com o tipo textual. O tipo textual tem a ver muito com a estrutura do texto, tem a ver com o corpo, né? Como que ele vai ser estruturado para poder contar a história. Nós vamos começar com o narrativo, certo? O narrativo, ele vai contar uma história, ele vai narrar um acontecimento, um fato, certo? O que acontece? Eu tenho aí uma estrutura dentro do texto narrativo. Eu tenho aí a trama, ou o enredo, que é onde vai acontecer a história, onde os conflitos vão se dar, aonde eu vou conhecer o que vai acontecer, certo? Eu tenho aí também o lugar, que a gente chama também de espaço. O espaço vai nos ajudar a entender aonde passa essa história, o que acontece com os personagens. Vamos supor, se eu tenho aí uma história que tem castelo, eu vou ter príncipes, reis, rainhas, a autonobreza ali, certo? Se eu tenho ali uma fazenda, eu vou ter animais, eu vou ter ali o campo. Então, é um outro tipo de espaço que vai ajudar a entender nessa história. Então, eu tenho o enredo, ou a trama, eu tenho o espaço, eu tenho aí o tempo cronológico, certo? O tempo cronológico que vai acontecer seguindo uma sequência temporal, onde o narrador ele vai poder ir e voltar na história. Aconteceu no passado, aconteceu no futuro, aconteceu no presente. É um belo dia de sol da primavera, uma noite escura e chuvosa, há muitos anos atrás, há 100 anos atrás. Então, o tempo cronológico vai me ajudar a entender em que parte passa essa história, em que período aconteceu essa história, né? Eu tenho também o tempo psicológico. Esse tempo psicológico ele vai lidar com as sensações, com as emoções do personagem. É contado de dentro, certo? Eu tenho também os personagens. Os personagens eles são divididos entre protagonistas. O que serão esses protagonistas? Os protagonistas são aqueles personagens principais. A trama gira em torno deles, certo? Eu tenho os vilões, chamados como antagonistas também. Eles vão dificultar a vida dos personagens principais. Eles vão fazer com que os conflitos se tornem emocionantes. Eles vão fazer a trama agir. Vão ser responsáveis pelas ações aí da história. Tem aí também os personagens secundários, que são chamados também de coadjuvantes. São aqueles personagens que vão ajudar ou os vilões ou os mocinhos, e eles ajudam a dar mais elementos na nossa narrativa, certo? E eu tenho aí também, dentre todo do personagem, da trama, do enredo, aí, do espaço, do tempo, eu tenho aí também a questão dos narradores. Eu tenho 3 tipos de narradores possíveis dentro de uma narrativa. Eu tenho o narrador personagem, que é aquele narrador que vai narrar a história de dentro, na primeira pessoa. Ou seja, ele tem 2 funções aí. Ele narra a história e ele participa como personagem também. Então ele vai contar a história a partir de um ponto de vista dele, certo? Eu tenho também o narrador onisciente. Esse narrador, ele narra na terceira pessoa, porém, ele pode fazer intervenções na primeira pessoa. Ele pode intervir na história. E ele geralmente costuma conhecer todos os personagens, o emocional, o psicológico desses personagens para poder desenvolver melhor a trama, poder contar melhor a trama. E eu tenho o terceiro, que é o observador. Esse observador, ele narra a história por fora. Ele não interage muito, ele só tem a intenção ali de narrar, de contar o que está acontecendo, certo? Dentro de uma narrativa, eu tenho aí, né, a apresentação dos personagens, da trama, o que vai acontecer, né? Eu tenho também o desenvolvimento, que é a maior parte da minha narrativa, é onde os conflitos vão acontecer, onde a trama vai ganhar ações importantes, e dentro do desenvolvimento eu tenho o clímax. O que seria esse clímax? Vocês sabem me responder? O clímax seria
essa parte principal da história, o conflito maior de toda a história. A partir desse clímax, os personagens vão se distanciarem, ou o vilão vai vir e vai tentar, né, tentar atrapalhar a vida do mocinho aí. E ele geralmente está perto do desenvolvimento, da conclusão, né? Esse desenvolvimento aí do clímax está perto da conclusão. A partir desse conflito maior, eu vou ter o desfecho para saber o que vai acontecer na minha trama, certo? Pensando nessa questão do que é a narrativa, que eu tenho que ter aí os personagens, um desses 3 narradores que eu já expliquei aqui, a trama, o espaço onde vai se passar a história, o tempo que ele se passa, eu gostaria que vocês fizessem uma produção textual respeitando esses elementos da narrativa. Queria que vocês me contassem uma história a partir desses elementos que eu apresentei para vocês. Nós vamos ver outros tipos textuais e mais para frente também os gêneros, porque por exemplo, dentro do tipo textual narrativo, eu tenho o conto, certo? Que é mais curto. Eu tenho aí a crônica, que é fatos do cotidiano, né? Que traz fatos cotidianos, que é um texto curto também. Eu tenho a novela, que não é a novela da Globo aí, né? É a novela, o texto, novela, que é um pouco maior do que o conto e a crônica. E o romance, que é um texto maior, com várias tramas, com vários personagens, vários conflitos, certo? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês façam essa atividade que eu pedi e até mais.